Nos arquivos do FBI, esta pasta pesa mais de 5 quilos. 1.427 páginas de vigilância, denúncias e teorias da conspiração. Enquanto o mundo via como um avô gentil com cabelos desgrenhados, Edgar Hoover o via como um radical perigoso e espião capaz de derrubar os alicerces do Estado. Havia agentes de plantão do lado de fora de sua porta, suas cartas eram abertas antes que a cola secasse e cada passo seu no jardim era registrado em relatórios. Porque o próprio homem que decifrou o código do universo se tornou o principal alvo dos serviços de inteligência do país mais poderoso. Para entender isso, teremos que apagar do cartaz a imagem usual de um gênio e olhar os rascunhos que ele tentou queimar. Tudo começou não com fórmulas, mas com um milagre na palma da mão de um menino de 5 anos. O pequeno Albert olhou para a agulha trêmula da bússola e sentiu um suor frio. Algo invisível, escondido atrás do vazio do espaço, controlava este mundo. Enquanto seus colegas brincavam de soldadinhos de brinquedo, ele congelou de horror e alegria diante de um segredo que os outros simplesmente não perceberam. A escola era um quartel para ele e os professores eram sargentos. Ele odiava estudar e marchar pensamentos. Sua presença aqui mina o respeito da turma por mim, o professor de latim jogou na cara dele. Aos 15 anos ele simplesmente fez as malas e não foi a lugar nenhum, renunciando à cidadania, à disciplina alemã e a um futuro previsível pela liberdade de não ser ninguém. Meses de peregrinação pela Itália tornaram-se sua primeira universidade de verdade. Sem um tostão, mas com Goethe na cabeça, aprendeu a sentir o ritmo da natureza. Mal sabia ele que em 10 anos essas caminhadas ao sol se transformariam em equações que parariam o tempo e dobrariam o próprio espaço. Em 1905 ele é um especialista técnico de terceira classe no escritório de patentes, um homem com um diploma duvidoso e um bebê chorando em um apartamento apertado. Durante o dia ele verifica os desenhos dos medidores e das bombas e à noite ele rouba o tempo do sono para discutir com o próprio Isaac Newton. Ele não tem laboratório, nem assistentes, apenas um lápis, uma pilha de papel e a audácia de desafiar verdades que há 300 anos são consideradas eternas. Naquele ano, ele publicou 4 artigos que explodiram a ciência como um monte de dinamite. Ele explicou a natureza da luz, provou a existência dos átomos e derivou uma fórmula que se tornou a mais famosa da história da humanidade. Mas o mundo nem sequer vacilou. A revolução começou em completo silêncio, atrás da mesa de um funcionário mesquinho que só queria saber como Deus pensa. Durante 10 anos ele seguiu o caminho errado. A relatividade geral estava desaparecendo como um fantasma, deixando-o duvidando de sua própria sanidade. Enquanto seus colegas construíam carreiras com base em velhos dogmas, ele remodelava a própria estrutura da realidade, lutando contra a matemática que se recusava a obedecê-lo. Ela foi seu braço direito e colaboradora silenciosa durante seus anos de pobreza. Mas quando a fama chegou, os tensores e as curvaturas espaciais tomaram o lugar do amor em seu coração. O casamento deles se transformou em um contrato árido, onde a intimidade foi substituída por listas de exigências cotidianas e o calor foi substituído por uma polidez gelada. Ele ofereceu a ela um acordo que emanava uma confiança insana ou um cinismo supremo. Receberei o prêmio Nobel e darei todo o dinheiro a você, apenas me dê o divórcio. Ele ainda não era um laureado, o mundo ainda duvidava dele, mas ele já estava negociando seu futuro triunfo para comprar a liberdade. Em 1914, enquanto a Europa sufocava em sangue e os principais cientistas alemães assinavam manifestos em apoio à guerra, ele permaneceu uma ovelha negra. Seu pacifismo foi considerado uma traição, seu silêncio no escritório, covardia.
Para ele, as fronteiras nacionais eram apenas uma ilusão absurda, tendo como pano de fundo um espaço infinito. 29 de maio de 1919. Ilha do Príncipe. Eclipse solar. Arthur Eddington aponta um telescópio para um buraco negro no céu para testar a teoria maluca de um homem da Alemanha hostil. Se as estrelas mudarem, o mundo mudará para sempre. Caso contrário, Einstein permanecerá apenas mais um sonhador cujo nome será esquecido amanhã. As estrelas mudaram. Newton foi derrotado. Da noite para o dia, um professor quieto se transformou em uma estrela do rock científico. As pessoas invadiram os corredores apenas para ver o homem que derrotou a gravidade, embora nenhuma delas entendesse uma única de suas fórmulas. Mas enquanto o mundo aplaudia o gênio, o seu próprio filho estava lentamente a mergulhar na escuridão da loucura. Edward, um músico talentoso, cuja alma não suportou o peso da fama de seu pai. O diagnóstico de esquizofrenia tornou-se para Einstein o único problema que ele não conseguia, ou tinha medo de resolver. Ele conseguia entender o nascimento das estrelas, mas não sabia falar com seu próprio filho. Enviava cheques, pagava contas nos melhores hospitais da Suíça, mas quase nunca o visitava. O maior buscador, o buscador da verdade, viu-se impotente diante da dor humana em sua própria família. Esta fotografia tornou-se sua máscara, um escudo atrás do qual ele escondia seu cansaço do mundo sedento de autógrafos e de si mesmo. Ele desempenhou o papel de professor excêntrico enquanto sua vida real, com todos os seus erros, frieza e perdas, permaneceu escondida na sombra de seu brilho deslumbrante. Berlim, 33º ano. Não foi apenas o papel que ardeu nas chamas das tochas, mas a própria lógica. Os nazistas declararam sua teoria da relatividade como física judaica, e oficialmente deram uma recompensa de 5.000 marcos por sua cabeça. Ele saiu sabendo que não havia como voltar atrás. A maior mente da Europa tornou-se um refugiado, um homem sem passaporte, cujos únicos bens são um velho violino e uma pilha de rascunhos rabiscados numa mala. A América o saudou como o Messias, mas um frio diferente o esperava do lado de fora das portas da frente de Princeton. O diretor do FBI, Edgar Hoover, editou pessoalmente seu dossiê secreto, escrevendo nas margens extremamente perigoso, potencial agente de Moscou. 1.400 páginas de vigilância. Seu telefone foi grampeado, seu lixo foi examinado e seus amigos foram interrogados. Enquanto ele tentava unificar as leis do universo, um círculo de paranoia estatal se fechava ao seu redor. 39 de agosto. Alguns parágrafos de texto e uma assinatura que mudarão para sempre o destino da civilização. Ele alertou: os nazistas poderiam criar armas de poder monstruoso. Ele queria salvar o mundo, mas sem saber puxou o gatilho. E é igual a mc². Uma fórmula simples, uma vez desenvolvida na tranquila Berna, transformou-se num sol artificial sobre Hiroshima. Ao ouvir a notícia no rádio, só conseguiu dizer 3 palavras: ai de mim. Este foi o clímax de sua tragédia. Um homem que acreditava na harmonia do cosmos deu à humanidade uma ferramenta para sua autodestruição. O exército dos Estados Unidos nem sequer o deixou trabalhar no projeto, por considerá-lo pouco confiável, mas o mundo já o considerou culpado. Os últimos anos tornaram-se uma tentativa desesperada de expiação. Ele estava procurando a equação de Deus que poderia unificar tudo, gravidade, luz e talvez, o próprio caos humano. Mas o universo que ele tanto amava de repente ficou em silêncio. Ele tornou-se um profeta do desarmamento, apelando ao mundo para parar antes que seja tarde demais. Mas para os políticos ele já era apenas um velho sonhador, cuja autoridade era útil para cartazes, mas prejudicial para uma guerra real.
Ele lutou em duas frentes, contra a loucura da humanidade e contra a mecânica quântica que chamou de jogo de dados. Ele sentiu que o mundo estava escapando de suas mãos, tornando-se muito complexo e cruel para uma pessoa. Em seus últimos anos, ele se tornou um fantasma do campus. As pessoas o viam todos os dias, um velho sem meias com um suéter esticado, que sussurrava algo baixinho. Ele não pertencia mais a este mundo, ele vivia em dimensões onde o espaço e o tempo se fundiam em um único fluxo, que ele tão desesperadamente tentou descrever em sua última e inatingível equação. 1952 ele é oferecido para se tornar presidente do Estado de Israel. A maior honra, poder, reconhecimento da nação. Mas ele balança a cabeça e escreve uma recusa educada. Não entendo nada de gente, diz o homem que entendeu como nasceu o universo. Ele escolheu a solidão de um pesquisador, percebendo que a política é momentânea e as equações são a eternidade. Na noite de 18 de abril de 1955, Hospital Princeton. Ele pede um bloco de notas e uma caneta. Ele sente que a solução para a teoria do campo unificado está em algum lugar próximo, atrás da fina tela do sono. Ele morreu continuando a calcular. Quando o aneurisma da aorta rompeu, ele pronunciou suas últimas palavras em alemão. A enfermeira de plantão nas proximidades não falava alemão. O pensamento mais importante do século ficou em silêncio sem encontrar tradutor. Poucas horas depois de sua morte, começou o que ele havia proibido em seu testamento. O patologista Thomas Harvey, contra a vontade da família e do próprio falecido, abriu o crânio e retirou o cérebro do gênio. Ele não resistiu à tentação de olhar para dentro do computador biológico, que virou o mundo de cabeça para baixo. O cérebro de Einstein foi roubado. Durante 40 anos, o maior cérebro da história viajou pela América numa caixa de cidra escondida debaixo de um refrigerador de cerveja no porta-bagagens do velho carro de Harvey. O cientista cortou-o em 240 blocos, enviou fragmentos pelo correio, tentando encontrar a raiz física do gênio, mas os microscópios eram impotentes. Não havia fórmulas nestas células, havia apenas silêncio. Seu corpo foi queimado naquele mesmo dia e suas cinzas foram espalhadas em um local secreto sobre o rio Delaware. Queria desaparecer, transformar-se em pura energia, tal como previa sua fórmula. Ele não deixou um túmulo para que as pessoas não pudessem adorar seus ossos. Mas ele não levou em conta que seu rosto se tornaria o novo rosto da mente humana. Hoje sua imagem é a de um ícone pop. A sabedoria das galáxias distantes em Star Wars olha através de seus olhos, sua fórmula adorna as paredes das universidades e favelas. Nós o transformamos em um garoto propaganda gentil, confortável e seguro, esquecendo o quão assustadora e radical era sua busca. Cada vez que você abrir um mapa em seu telefone, saiba que sem as correções de distorção temporal, os satélites GPS estariam errados em quilômetros por dia. Vivemos dentro de seus pensamentos. Usamos os frutos de sua genialidade para entregar pizza e travar guerras, enquanto seu principal sonho, um mundo sem fronteiras e armas, permanece uma equação não resolvida. Einstein provou que o tempo é apenas uma ilusão e a matéria é energia congelada. Ele seguiu seu caminho, deixando-nos as chaves das portas que temos medo de abrir. E hoje a questão principal não é como funciona o universo, mas se temos humanidade suficiente para sobreviver no mundo que ele abriu para nós? Você está pronto para questionar suas verdades óbvias da mesma forma que o funcionário de patentes fez em 1905? Afinal, a única coisa que realmente nos impede de ver a verdade é a nossa confiança de que já a conhecemos.